Boa noite, meu povo, boa noite, minha gente. Eu sou o Simon, eu sou bolsista do GELIC de extensão. Estou aqui presente para mediar mais um minicurso do GELIC, né, o nosso minicurso de março, que tem como título Distopias Tecnológicas. Isso é tão Black Mirror. É, Distopias não é um tema novo aqui pelo GELIC, a gente já teve outros dois minicursos que falavam sobre distopias, né? E dessa vez a gente trouxe um que vai focar na série antológica britânica Black Mirror. E algumas perguntas que fizeram para o GELIC é se podia assistir às aulas mesmo sem ter assistido a série. E, bom, sim, vocês podem, vocês vão conseguir aproveitar o conteúdo mesmo sem ter assistido a série. Até porque a série ela é antológica, né? Os episódios não são, não seguem uma linha cronológica, cada episódio é uma história diferente, então não vai impactar em nada. E, mas assim, amanhã de manhã, a equipe de Elite vai enviar um e-mail com o material para a aula 2, né? A gente vai enviar os 3 episódios que vão ser analisados na aula 2. E quem tiver um tempinho aí no fim de semana ou durante a semana e quiser assistir a esses episódios para aproveitar a aula 2 de maneira mais abrangente, a gente recomenda que vocês assistam, mas não tem problema nenhum vocês assistirem as aulas sem ter assistido a série, né? Mas a gente também espera que aqui nesse minicurso tenha fãs da série, né? Porque Gelic, ele é um grupo muito pop e a gente faz os minicursos pensando no fanservice, né? Então a gente espera que tenha os fãs do Black Mirror aqui para assistir a aula e no final comentar bastante sobre a série. E vou apresentar aqui o nosso curso, nosso nosso grupo, né? O grupo de estudos de literatura e cinema, né? A gente tem esse projeto de minicursos desde 2024, né? Um projeto de extensão que visa ali levar temas de literatura e de cinema para o mundo. E são todos online, né? Então a gente quer ter esse contato com o máximo de gente possível de todos os lugares aqui do Brasil, do mundo, né? Então desde 2024 a gente divulga esse projeto lá no nosso Instagram, que vocês podem seguir, né? @gelic_ufopa. Lá a gente posta não só sobre os minicursos, né? Mas às vezes também integrantes do grupo postam artigos, a gente está lá divulgando. A gente posta conteúdo sobre literatura e cinema. Eu recomendo muito, é um perfil muito bacana para vocês seguirem, vocês que gostam de literatura e de cinema, né? Vocês podem interagir com a gente lá, vai lá nos comentários, pede mini curso disso, pede mini curso daquilo, que a gente vai estar sempre olhando. A gente tem o nosso Spotify e o nosso YouTube, lá estão sendo postados desde 2024 todos os episódios, todas as aulas dos minicursos do Gelic, inclusive essa aula de hoje, né, que em breve vai ser publicada lá no nosso Spotify e no nosso YouTube. A gente tem também o nosso canal no WhatsApp e o nosso e-mail, né? Que é por onde a gente conversa com vocês, a gente tira as dúvidas. E é isso, gente, as redes sociais do Gelic. E antes de começar as aulas, a gente tem que dar esses avisos importantíssimos. O primeiro, a gravação, como eu falei, vai ser postada no Spotify e no YouTube. Então, se vocês quiserem aparecer, né, no Spotify e no YouTube, interajam com a gente no final da aula, falem sobre a série, o que vocês gostam, falem sobre o que os professores falaram, o que vocês acharam interessante. A gente quer muito ver essa interação de vocês. E sobre a participação, né? Se você quiser fazer alguma contribuição durante a aula, você pode ficar à vontade para levantar a mão, né? Porque, assim, por exemplo, a professora está dando o conteúdo dela, aí você tem uma dúvida, você levanta a mão para não acabar interrompendo a professora, né? Ou você pode comentar no chat, né? Botar uma pergunta ou algum comentário que no final da aula a gente vai ler tudo bonitinho para todo mundo ouvir. A lista de frequência. No final da aula a gente vai disponibilizar uma frequência digital, né? Um formulário do Google, e a gente põe o link nos comentários, fixa, e vocês põem os dados de vocês, né? E muita gente estava com dúvida sobre se ia ter certificado porque não conseguiram fazer o cadastro no Cigar. Eu conversei com o orientador e vai ser sim possível vocês terem o certificado, né? Preencham os dados de vocês na aula de hoje, na aula da semana que vem, que vocês vão ter o certificado de vocês bem bonitinho. E esses são os avisos. Como eu disse, vocês não precisam assistir a série para entender o conteúdo, né? A aula de hoje vai ser muito mais introdutória. A gente vai falar sobre os conceitos de distopia, a gente vai dar ênfase ali na distopia tecnológica, né? A Jéssica já é expert nesse assunto. E a gente vai dar ali a introdução da série, a gente vai falar da distopia presente na série, né? Como esses temas recorrentes em Black Mirror
são expostos, né? E é uma aula que promete ser bem legal. Na semana que vem, promete ser melhor ainda, porque vai ser uma análise focada nesses 3 episódios aqui, né? Que é 51 Million Merits, e Nosedive, e The Valdo Moments. Desculpe o meu inglês. Mas vai ser esses 3 episódios que as professoras vão analisar uma análise crítica bem aprofundada, né? Como eu disse, né? Amanhã eu vou mandar material. Quem quiser assistir, assistam para fazer um bom proveito. Mas se não tiver tempo, né, não tem problema, que as professoras vão trazer uma análise bem aprofundada. E por falar em professoras, aqui estão elas. A gente tem hoje com vocês a professora Hiromi Okubo. Ela é licenciada em letras em inglês, né? Ela também é uma que gosta muito de distopias, então vocês estão em boas mãos. A gente tem a nossa mestra em letras, Jéssica Sampaio, que também é fanática por distopias, então vocês estão em boas mãos. Tem eu, Simon, que estou aqui mediando o minicurso, e Alice licenciando em letras de português, que também é muito fã de distopia. Então, estão ali com um time muito ótimo. Aproveitem desses professores, né? Escutem eles no final, conversem com eles, né? Batam um papo muito legal. Vou fazer algumas perguntas também no final, né? Se vocês se sentirem à vontade para responder, a gente vai ficar muito feliz. E sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula 1, a distopia tecnológica na atualidade. Eu achei que tu ia falar com o povo, Simon, porque tinha o slide lá do microfone para perguntar. Mas, já que ele passou, oi, gente, boa noite. Meu nome é Jéssica e eu vou dar aqui uma breve introdução para vocês, tá? Do conceito de distopia. Deixa eu só abrir meu controle aqui para ver se ele está funcionando. Só um minutinho. Então, gente, esse minicurso já é o nosso terceiro filho. Assim, a gente teve uma primeira ideia. Na verdade, sendo bem sincera, a gente queria muito fazer um minicurso sobre jogos vorazes, e aí a gente sentiu a necessidade de, antes disso, ministrar um minicurso sobre as distopias clássicas, para que a gente posteriormente pudesse se voltar para o universo distópico de jogos vorazes. Então, assim, no primeiro minicurso que a gente ofertou, nós nos voltamos ali para as distopias literárias do século XX. E aí nós falamos dos clássicos, Fahrenheit 451, Nós, 1984 e muitos outros. E aí, depois, a gente se voltou para estudar as distopias contemporâneas cinematográficas, daquela onda de distopias que a gente teve no cinema por volta de 2010, 2012, e aí estudou a influência desse gênero distópico como o estilo young adult, né, dos filmes. Então, foi realmente uma onda de produções, e a gente se aprofundou nisso e foi muito legal. Só que, nos voltando para esses minicursos, para esses dois, a gente sentiu falta de poder falar das séries de TV. Então, a gente meio que sentiu a necessidade de ter um minicurso específico para falar, sobretudo, de Black Mirror, que é bastante distópico, e, assim, teve um resultado muito legal. Espero que vocês gostem, mas só para que vocês estejam mais a par, esses minicursos estão no YouTube do Gelic e também no Spotify. Essa parte da recapitulação de conceito que eu vou fazer agora está presente nos dois. Mas, depois da minha parte, aí a Hiromi e a Alice vão dar continuidade com uma apresentação diferenciada, tá? Do conteúdo, no caso do que aconteceu nesses dois minicursos anteriores. Deixa eu só ver aqui. Então, gente, é importante fazer essa distinção, né? O que é a distopia? É um conceito que é oriundo do conceito de utopia, que é um conceito que parte do ideal, né? De um mundo ideal. Então, é um mundo que se imagina como um lugar perfeito, e a utopia. E justamente porque
o lugar perfeito não pode existir, ele se torna inalcançável. E aí o autor que eu trago nos slides, que é um que eu sempre venho usando ao longo dos minicursos, que é o Dr. Gregory Claeys, ele estabelece assim como que é relativa essa questão e como que o conceito de utopia e distopia é realmente relativo, porque o que pode ser perfeito para uma pessoa acaba não sendo perfeito para outra. E muitas vezes a busca por uma sociedade perfeita exige praticamente a subjugação de uma parte daquela sociedade, né? Em detrimento da felicidade e da realização de outra parte dessa sociedade. Então, é muito difícil que uma utopia seja tão abrangente a ponto de fazer com que todos estejam, de fato, ali compartilhando o mesmo paraíso utópico no mundo das ideias. E para trazer essa questão da relativização, ele traz como, por exemplo, acontece no nazismo, e em outros regimes totalitários, né, em que você, na busca da perfeição, no caso do nazismo, que procurou ali a perfeição através da limpeza étnica, em busca da raça ariana, acabou subjugando quem não se encaixava nesse padrão que era procurado, né, de pureza genética mesmo que eles estavam procurando. Enquanto isso, a distopia surge dentro desse conceito da utopia, justamente dessa relativização, e é o lugar ruim dentro desse mundo das ideias. Então, é como se fosse uma distorção do conceito, ele é a anti-utopia, e é onde o pessimismo ganha espaço, porque se a utopia é o lugar do otimismo, né, em que se imagina o mundo ideal, a distopia é, no caso, onde se imagina o, o mundo não ideal, né? O anti-utópico, o lugar ruim. E o Gregory Claeys ele explica que esse conceito ele surge justamente por analisar que ao longo da história a humanidade passou por um temor constante, independente do período. Ele volta desde lá do começo, trazendo desde o período medieval, onde é que estava esse medo constante, esse medo social, que era um medo natural que se transformava como consequência num medo social. E até o século XX, a distopia ela não tomava uma forma literária. Foi só no começo do século XX, ali em meio a, inclusive, uma questão de um regime totalitário, um espaço de muita opressão, que a distopia acaba sendo uma válvula de escape, uma rota de fuga para que quem escrevia se resguardasse num universo imaginário onde coisas muito semelhantes estavam acontecendo, mas que se distanciavam ao mesmo tempo da realidade para se manter seguro e dizer, não, não é disso que eu estou falando, eu estou criando aqui meu universo paralelo e estou colocando aqui esse problema e aquele, e para fazer as pessoas refletirem. E o Gregory Claeys, quando ele fala da distopia, ela surge, então, antes de ser literária, como um estado psicológico constante, oriundo dos medos das pessoas, desde lá do começo com deuses e monstros, até os que hoje são os medos sociais, né, que se estabelece com as tecnologias opressivas e com os regimes totalitários. E aí ele diz que o medo permanece constante, flutuando, mesmo se seus objetos variam. E aí isso vale até quando se para pensar no universo de Black Mirror, no medo de onde a tecnologia pode chegar. Então, a distopia se torna um espaço de crítica social e política justamente por aquilo que eu falei, que por ser um universo fictício, ele acaba sendo muito fértil para que você possa abordar questões polêmicas que não se poderia abordar no cenário real. Então, escreve-se uma distopia com analogias, com metáforas e critica-se ali um certo estado social e político.
E aí o Gregory Claeys, ele classifica, né, a distopia em 3 tipos. E aí aqui eu vou abrir um parêntese, porque ele identifica cada uma, classifica cada uma como separadas, mas muitas vezes as distopias vão ser de mais de um tipo. Elas podem ser tecnológica e política totalitária, ou ambiental e tecnológica, por exemplo. Então, ele diz aqui, e eu vou pedir licença para ler, que, que ele diz que existe a distopia política, a distopia ambiental e, finalmente, a distopia tecnológica, que é na qual a gente vai se aprofundar, onde a ciência e a tecnologia, em última instância, ameaçam dominar ou destruir a humanidade. Entre esses 3 tipos, a distopia política totalitária é o que fortemente associada com o fracasso das aspirações utópicas. Ou seja, quando se fala de um universo distópico que parece ter sido uma tentativa de se chegar num mundo ideal, mas que acaba se transformando num cenário pessimista, um cenário ruim, perigoso, geralmente esse tipo de distopia envolve a distopia política totalitária, que tem como resultado a opressão, né, de certas categorias da sociedade. Então, essa tem mais a ver com o fracasso das aspirações utópicas, que recebeu mais atenção histórica. Esse livro é de 2017, e ele não estava ainda dentro desse frenesi que a gente vive em relação à tecnologia, né? A gente vai se aprofundar muito. E aí, realmente, no começo, no século XX, a distopia política totalitária foi a que mais bombou, assim. E, de certa maneira, no século XXI também ainda é uma vertente do gênero muito, muito fértil, muito profícua. Então, e ele diz aqui que o que na ficção parece irreal em termos psicológicos extremos e de maneira distendida se revela historicamente preciso, representando exatamente as perversões mais extremas dessa mentalidade. Ou seja, a distopia como um espaço de reflexão sobre a realidade e de crítica e também de especulação, ou seja, até onde isso pode chegar, até onde essa tecnologia pode chegar. Quando se pensou em inteligência artificial, imaginou-se que um dia o Grok estaria alterando as imagens das pessoas para deixá-las sem roupas na internet e fazer com que elas sofressem assédio virtual? Não. Então, muitas vezes, o que a gente imagina é o pior cenário, e muitas vezes o cenário real supera essa negatividade, se mostra muito pior. Então, o que a gente pode fazer é a especulação numa tentativa, uma espécie de exercício para tentar imaginar onde é que vamos chegar. Mas muitas vezes o cenário real toma um caminho diferente e não raramente muito pior do que a gente tinha imaginado. Então, através da criação desses universos ficcionais, a gente consegue fazer uma projeção de futuro e imaginar, tentar pensar. Tipo, quem aqui já assistiu Black Mirror, eu, por exemplo, sempre vivi com esse medo, desde que vi a série, que eles começavam a usar aquele negocinho aqui na têmpora, para ter como se aquilo fosse o celular. E aí, tipo, eu olhava aquilo assim e eu pensava, meu Deus, isso não está tão longe de acontecer. Em breve o nosso celular não vai estar mais na nossa mão, vai estar na nossa cabeça, e aí a gente vai poder aumentar e diminuir o volume das pessoas, colocar elas falando na velocidade 2, alguma coisa assim, sabe? Então, o espaço da série tem isso, né, de fazer uma especulação, e aí Black Mirror tem essa especificidade tecnológica, que é muito legal. E é isso que apavora mais as pessoas, né? Porque ela consegue chegar muito, muito perto do que a gente pode um dia chegar a vivenciar, né? E ela toca justamente na ferida, que é o ponto negativo dessas tecnologias, né? Especulatórias do futuro.
Então, eu fico tentando passar o slide pelo computador e o controle está na minha mão. E aí, até eu pegar o celular e desbloquear o celular. Enfim, muito milênio. Então, aqui, eu trago de novo o Gregory Clay, porque esse livro, gente, é praticamente uma bíblia sobre distopia. Então, quem for estudar, pega logo essa referência, porque o cara é demais. Ele falou de tudo. Então, olha, ele diz aqui que onde a ciência e a tecnologia são centrais, né, nos dias de hoje, suas projeções têm muito a oferecer. O novo que nos avisa nem sempre é melhor. O progresso não é automático e pode ser perigoso. O que beneficia poucos pode prejudicar muitos. As máquinas podem nos devorar, assim como corporações ou revolucionários, indo em direção à incerteza, mas claramente a um futuro perigoso. Opa. E por isso precisamos de visões alternativas, até mesmo de utopias, para delinear caminhos que sugerem os maiores e quais os menores males. Então, assim, uma coisa que eu penso assim, que hoje em dia é muito difícil a gente imaginar um cenário utópico. Eu acho que no estilo de vida que a humanidade tem levado, já se tornou tão desumanizado que a gente já não consegue mais nem especular um futuro em que é possível, e que ainda é alcançável essa utopia. E ele diz aqui da importância disso, porque a gente precisa ser capaz de pensar em cenários que são otimistas, pensar em cenários que não são catastróficos. Só que, atualmente, o fluxo de informações e de notícias ruins é tão grande, eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas para mim, quando esse fluxo se torna muito. A gente fica exposto a muita informação, né? E grande parte dela é informação negativa. Fica muito difícil pensar, tentar imaginar um futuro possível de maneira positiva, assim. Principalmente no que diz respeito à tecnologia, a gente vê ali a ciência fazendo avanços incríveis com a inteligência artificial, mas, por outro lado, o ser humano continua fazendo mau uso e uso fútil dessa tecnologia, né? E isso acaba sendo vendido para e a gente acaba comprando porque pensa justamente que tudo que é novo é melhor. E aí aqui ele fala que o novo nem sempre é melhor. É verdade, o progresso não é automático, nem tudo que é novo é sinônimo de progresso. E aí a série ela vai trazer muito dessa questão, dessa reflexão, né? Vai trazer tecnologias que ainda não existem, mas que podem vir a existir e trazem justamente o lado negativo dela. Então ele fala aqui, gente, que o papel da distopia, nesse sentido, é de nos alertar, é de nos educar. Por que, que a gente fica com tanto medo quando assiste Black Mirror? Porque pensa que é muito próximo da realidade. É muito possível que aquilo aconteça. Por que, que a gente até colocou no subtítulo do minicurso, isso é tão Black Mirror, porque quando a série saiu, as pessoas se identificavam com aquilo até, de tal maneira que, quando via algo na realidade, pensava que, que aquilo era muito Black Mirror, ou seja, tinha superado o pessimismo da série, né? E assim, gente, apesar de a série ser sobre tecnologia, os autores já falaram que o problema da série nunca é a tecnologia. O problema nunca é a tecnologia em nenhum dos episódios. Nunca é, porque essa tecnologia faz isso, essa tecnologia faz aquilo. O problema, o defeito são as atitudes humanas, são como os seres humanos fazem uso das tecnologias. E a mesma coisa, tipo, as tecnologias que nós temos hoje, elas têm tudo para serem ótimas ferramentas. Só que, né, a intenção, a maneira como os seres humanos decidem fazer uso daquela tecnologia é que é o problema. Então, o Clays, ele fala que
essas distopias elas existem para nos alertar e que, diferente da utopia, na distopia o pessimismo tem seu lugar. Ou seja, ele nos leva a esse papel de refletir, né, sobre as possibilidades de um futuro não tão distante. E aí ele destaca aqui, convenientemente, que o entretenimento, no caso, no século XXI, o entretenimento desempenha um papel importante nesse processo. Ele aqui já falando, né, depois ele faz uma análise fílmica e depois tem esse último parágrafo do livro, ele já se voltando para as produções cinematográficas e televisivas, né? Que é bem legal também. Então, agora eu vou passar para a Hiromi. Ela vai nos falar um pouquinho sobre a série, né, Hiromi? Isso, muito obrigada, Jéssica. Bom, gente, depois dessa introdução maravilhosa sobre distopia, a gente vai conhecer um pouco sobre a série em si. Então, para você que não assistiu a série, que não sabe muito sobre, mas se interessa pela distopia, vou apresentar um pouco a série para vocês e falar um pouco sobre a recepção, sobre as influências da série também. Bom, começando com o criador da série, que foi o Charlie Brooker. É uma série britânica de antologia. Como o Simon explicou lá no começo, uma série de antologia quer dizer que os episódios são individuais, as histórias são individuais. E o Charlie Brooker, ele também atuou como principal roteirista e idealizador do projeto. Além dele, a produção também teve colaboração da Annabelle Jones, que tem um importante papel no desenvolvimento da série. E a série foi transmitida pela primeira vez pela emissora Channel 4. E em dezembro de 2011, ela foi comprada pela Netflix. Não, ela foi comprada pela Netflix em 2015, desculpa. A Netflix, ela encomendou, então, uma terceira temporada. A primeira temporada foi pelo Channel 4 e a Netflix encomendou mais uma com 12 episódios. E aí foram divididas em outras 2 temporadas. A quarta temporada foi lançada lá em 2017, a quinta saiu em 2019, a sexta em 2023 e a sétima em 2027. A Netflix, ela renovou Black Mirror para a 8ª temporada, mas os episódios eles ainda não têm data para estrear. E bem provável que esses novos episódios, eles tragam um pouco sobre um tema atual, muito importante para a gente, que é a inteligência artificial. E é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, de discussões, de aprofundamento, e já teve vários episódios em Black Mirror que fala sobre assistentes virtuais, sobre consciências digitais, sobre simulação de realidade. E a gente vive um momento hoje em que há uma crescente produção de conteúdos falsos gerado pela inteligência artificial, também uma crescente produção de deepfakes, que é basicamente o que a Jéssica comentou lá sobre o Grok, que é quando as pessoas usam inteligência artificial para colocar pessoas em posições degradantes, muitas das vezes em situações relacionadas a sexo. E também a dependência da ferramenta hoje em dia, no dia a dia. A Alice vai trazer alguns exemplos de como isso se aplica na nossa vida real, mas hoje em dia as pessoas estão bastante dependentes da inteligência artificial até para coisas bem banais. Assim, a gente pode esperar que a 8ª temporada de Black Mirror se aprofunde na IA, seja ela no cotidiano, nas substituições de funções humanas. Já teve várias notícias de empresas grandes substituindo seus funcionários por inteligência artificial. E até o limite entre o humano, o artificial, a ética relacionada a isso, assim como a série vem fazendo em vários outros episódios que envolvem tecnologia. Então, a série, ela reflete esse impacto da tecnologia na vida humana e vai explorar como esses avanços, que podem ser positivos, podem gerar algumas consequências negativas, especialmente em relações sociais e na ética. Como a Jéssica disse, o maior ponto de Black Mirror é como as pessoas utilizam a tecnologia.
Então, as tecnologias que surgem com o objetivo de facilitar a vida, por exemplo, a inteligência artificial ou o sistema de monitoramento, tem episódio em Black Mirror falando sobre isso, acabam influenciando como as pessoas vão se relacionar entre si, como se vão tomar decisões. E aí a série, ela vai usar esses cenários fictícios, que são muito próximos da realidade, para fazer a gente pensar sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro e sobre a nossa relação com a tecnologia. Então, em vários episódios, a gente consegue ver que aquilo que a gente está vendo na série não é totalmente impossível, mas é uma extensão do que a gente já tem hoje e no que pode acontecer. A série, ela vai nos convidar a pensar, a refletir sobre esse avanço tecnológico e sobre como a gente usa essas tecnologias e quais são as consequências dessas tecnologias a longo prazo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Opa. Aqui. Nas minhas pesquisas, eu encontrei umas citações bem legais sobre o significado de Black Mirror. Black Mirror não foi traduzida aqui no Brasil por outro nome, então a gente não fala espelho negro ou algo do tipo, veio Black Mirror mesmo, mas existe um conceito por trás desse nome. A primeira citação que eu trouxe é do Charlie Brooks em um artigo que ele escreveu para o The Guardian, logo lá no começo da série. Ele fala que o Black Mirror do título é aquele que você encontrará em todas as paredes, em todas as mesas, na palma da mão, a tela fria e brilhante de uma TV, de um monitor, de um smartphone. Então, ele explica que o nome da série é quase uma metáfora, que explica que esses espelhos, eles representam as telas que fazem parte do nosso dia a dia, até mesmo quando elas estão desligadas. Então, por isso, espelho negro. Quando ficam escuras, elas vão refletir a nossa própria imagem. A outra citação que eu trouxe foi de um livro chamado The Age of Perversion, Desire and Technology in Psychoanalysis and Culture, que fala: essas mudanças culturais acontecem justamente com a crescente onipresença do Black Mirror, a tela escura das nossas televisões, computadores, tablets, smartphones, dispositivos tecnológicos dos quais dependemos para buscar respostas a questões tanto banais quanto profundas. Então, já no título, a série deixa bem claro que quer falar sobre a tecnologia, mas também quer falar sobre como a gente reage à tecnologia. Vai falar sobre nós também, além de só, existe uma tecnologia ali, mas a forma como a gente usa também é muito relevante. Cadê? Apresentando um pouco a estrutura dos episódios, a série é uma série antológica, como eu disse anteriormente, não vai seguir uma história contínua, então a gente não vai assistir os mesmos personagens em vários episódios e temporadas. Cada episódio vai apresentar uma narrativa diferente, outros personagens, outros cenários, outros conflitos. Então é uma forma muito legal de fazer os espectadores assistirem episódios aleatórios. Facilita muito dessa forma, porque como não tem uma continuidade direta com a história, o espectador não precisa assistir toda a temporada para entender um episódio específico. Então, por exemplo, caso alguém não tenha assistido ainda, você pode assistir só os episódios que a gente vai citar na próxima aula e vocês vão conseguir entender muito bem sobre o que fala, sem precisar ter um background sobre a série em si. Isso também faz com que muitas pessoas assistam alguns episódios muito famosos ou episódios mais comentados. Quando eu comecei a assistir Black Mirror, eu comecei sem ordem nenhuma. Eu comecei pelos episódios que eu vi o pessoal falando mais, e eu estava bem curiosa para saber sobre o que era. Então, alguns exemplos desses episódios são Nosedive, San Junipero, The National Anthem, 50 Million Marrieds, White Christmas, e The Entire Story of You. São episódios que viralizaram tanto nas redes sociais, quanto no boca a boca, de pessoas falando sobre o episódio, como é interessante. E esse formato também deixa a série mais acessível para isso, para que eles ganhem destaque e repercussão. Eles podem ser assistidos, e aí você recomenda e discute sobre esse filme de forma bem independente.
E aí, a série também inovou bastante com um filme interativo. Não lembro exatamente quando que foi lançado, mas é chamado Bandersnatch, que foi lançado pela Netflix e quem assistia podia tomar decisões ao longo do filme. Então, existiam finais alternativos e o rumo da narrativa ele mudava de acordo com o que você escolhia para o personagem e para a narrativa. E aí, continuando sobre a estrutura do episódio. Algumas pessoas dos elencos, eles repetem algumas vezes, mas não com o mesmo personagem. E cada história vai trazer uma reflexão própria. Alguns vão falar sobre um tema tal, outros vão falar sobre outro tema. E o espectador, ele se sente quase como se fosse um universo a cada episódio. Então, o público, ele sempre vai ter uma experiência nova assistindo aos novos episódios. Vão ter episódios que vão se passar na galáxia, vão ter episódios que vão abordar outro tipo de tema. Teve um episódio da última temporada que tinha um lobisomem. Então, são vários possíveis universos que fazem com que a gente consiga se entreter muito assistindo. E é bem legal para a série, porque faz com que ela seja mais comentada. E aí o criador da série, ele vai falar no mesmo artigo para o The Guardian, que a série foi inspirada indiretamente por The Twilight Zone, a série de TV extremamente envolvente do Rod Serling, do final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Às vezes, incorretamente considerada apenas um exercício exagerado da ficção científica com finais surpreendentes, ela era muito mais do que isso. Eu não sei se alguém aqui já assistiu The Twilight Zone, eu mesma não assisti, mas eu já ouvi falar bastante sobre a série e é muito parecida com Black Mirror em vários aspectos. Começando que também é uma série de antologia, assim como Black Mirror, cada episódio vai apresentar uma história diferente e uma história independente. Os personagens, eles vão mudar a cada narrativa e um dos principais pontos da série é que também apresenta situações perturbadoras e incomuns. Foi produzida entre 1956 a 1964, a original, porque teve remakes depois. E a série usava elementos da ficção científica, da fantasia, do suspense e até do horror e o terror para construir histórias que falavam sobre situações perturbadoras ou incomuns, e esses elementos eles eram usados como uma forma de abordar questões sociais, políticas e morais da época, assim como Black Mirror faz hoje em dia. E como era passado na televisão, existia uma limitação e um pouco de censura em relação à série. O autor, ele usava essas histórias fictícias como metáforas para criticar a realidade que estavam vivendo, tratando vários temas, incluindo guerra, comportamento humano, medo coletivo e até decisões éticas. Então, por esse background de Twilight Zone, que é considerada uma grande influência para Black Mirror, porque as duas séries, elas utilizam essas histórias independentes, esses cenários diferentes, esses gêneros, para provocar um pensamento reflexivo no espectador. E aí, a recepção de Black Mirror. Bom, foi amplamente elogiada desde o seu lançamento. A crítica gostou muito da série, foi muito elogiada pela originalidade, pelo impacto das suas histórias também. O Michael Hogan escreveu sobre o primeiro episódio de Black Mirror, The National Anthem, como um estudo chocante, mas corajoso, bizarro e cômico da mídia moderna. Em novembro de 2012, Black Mirror ganhou o prêmio de melhor filme / minissérie da TV no International Emmy Awards. Foi o primeiro prêmio de outros 2 que o Black Mirror ganhou. E também foi muito elogiada por antecipar ou fazer refletir sobre essas tendências sociais e tecnológicas. Muitas vezes, tem algumas situações que a gente vai assistir em Black Mirror que vão parecer exageradas, que vão parecer, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Por isso que quando a gente vê alguma coisa muito surreal, a gente fala, meu Deus, é muito Black Mirror. Mas,
O que acontece é que, com o passar do tempo, a gente percebe que muitas das coisas vão se aproximando da realidade. Muitas das coisas que a gente assistia ali em 2018, 2019, quando a série estava na quarta, quinta temporada, a gente pode olhar para hoje em dia e pensar, caramba, não é que aconteceu? Não é que realmente está rolando? Então, por isso que a série, além do entretenimento, também utiliza a provocação para gerar esse desconforto, para gerar essa reflexão, para trazer essa reflexão desse questionamento de como é o papel da tecnologia na nossa sociedade. Com o tempo, como eu falei para vocês, a série acabou influenciando a forma como a gente descreve algumas situações. Eu lembro que logo quando começou a sair as coisas de IA, porque, abrindo parênteses rapidinho, é engraçado, porque eu não lembro muito bem quando que estourou inteligência artificial. Eu lembro que aos poucos começou a acontecer, e do nada, tudo agora tem, qualquer lugar, qualquer aplicativo que tu olha, vai ter inteligência artificial, e é algo que já existe há muito tempo. E é muito interessante porque as primeiras vezes que saíram algumas coisas de inteligência artificial, seja vídeo produzido, ou áudio, esse tipo de coisa, eu parava e pensava, meu Deus, o que é isso? O que que a gente vai se tornar? E aí eu lembrava de Black Mirror, dos vários episódios em que tem inteligência artificial, em que fala sobre a tecnologia tomando conta de tudo. Então, é um pouco engraçado a gente parar para pensar sobre como antecipou, sobre como nos faz refletir as tendências de hoje. Então, a série, ela ultrapassou o entretenimento e entrou para cultura popular mesmo. Ela é usada como referência para descrever várias situações reais que acontecem, situações que parecem distópicas ou parecem exageradas, mas que estão acontecendo ou que estão muito próximas de acontecer. Então, do costume da gente falar Exatão Black Mirror, as coisas realmente começaram a aparecer bastante Black Mirror, e é um dos tópicos que a gente trouxe hoje para discutir sobre a série. Então, é isso. Com certeza, eu sinto que bombou muito com essas trends. O pessoal começou a ver trends de foto e aí começou a aumentar muito. E hoje em dia, qualquer lugar que tu olha, vai ter inteligência artificial. Eu estava comentando com uma amiga que até o site dos sinônimos, para quem vai escrever, sabe, o site dos sinônimos, né, que a gente pesquisa lá, sinônimos da palavra. Gente, tem IA agora. Agora tem IA no site dos sinônimos. Tu entra lá e aparece a caixinha de IA do nada para você colocar uma palavra e a inteligência artificial recomendar várias outras. Então, uma coisa que tá em tudo. Hoje em dia, tá em tudo. A gente olha para qualquer aplicativo, vai ter inteligência artificial. A gente vê as trends que estão bombando, vão ter inteligência artificial. Não sei se já aconteceu com vocês de cair em vídeo de inteligência artificial, mas aconteceu comigo. Uma vez eu vi um vídeo, me senti a pessoa mais velha do mundo, que eu vi um vídeo, eu jurava que era real, e era IA. E é uma coisa surreal de se pensar que às vezes a gente não consegue identificar mais o que foi feito pelo computador, o que não foi feito. E agora a Alice vai falar um pouco sobre as características distópicas na série. Então, acabei de comentar no chat, né, que a Hira me falou sobre cair em vídeo de IA. Gente, eu caí em vários. E, inclusive, o mais, assim, vergonhoso foi o vídeo de um macaco voando no guarda-chuva, assim, pro meio de uma montanha, sei lá. Gente, eu achei aquilo demais. Eu falei assim, meu Deus, o macaco, né, arrasando. Aí depois que eu me toquei, IA. Enfim, gente, na minha parte eu vou abordar, né, algumas características distópicas que aparecem, mas eu principalmente vou exemplificar os temas recorrentes da série. A Hiromi já abordou, né, alguns conceitos sobre o que eu vou falar, e eu vou mais exemplificar mesmo. Tipo assim, eu vou utilizar os episódios para ver como isso se desenvolve em camadas. Como a série ela aborda muitas coisas, né, muitos temas, ela tem muitas nuances, né, e por episódio, eu resolvi focar em uma temática para ir destrinchando, porque é uma temática que é abordada em muitos episódios. Agora, só para dar um panorama geral, a série, né, a
acho que a coisa mais característica que tem dela é que sempre ela vai ter uma abordagem meio pessimista sobre a tecnologia, sobre o uso da tecnologia, na verdade, pelos humanos. Tipo, a maioria dos personagens, eles vão ali interagir com tecnologias diferentes e geralmente vão se dar mal, ou então vai ter aquele final agridoce. Poucos episódios são considerados como final feliz em Black Mirror. Apesar, né, de como a Hiromi comentou, a série parecer um pouco exagerada e também demonstrar a realidade, eu acredito que esse exagero ele não enfraquece a mensagem da série, né? Ele funciona como um recurso assim, que intensifica o alerta que a série propõe, né, para tornar mais visível esses problemas que já estão se desenvolvendo na realidade. Nesse sentido, então, a série ela vai levar a gente a refletir, né, sobre como essas inovações elas podem impactar dimensões centrais da nossa vida, como, por exemplo, a privacidade, a saúde mental, as relações interpessoais, tá? Algumas características também, assim, a série explora, né, efeitos psicológicos, tecnologias emergentes, como os deepfakes, que a Hiromi citou, realidades simuladas, e também ela evidencia, né, como a manipulação da imagem, da experiência, ela pode afetar a nossa percepção real e a construção da nossa identidade. E é isso que eu vou trabalhar. Aí, assim, de pontos principais, assim, temáticas que estão sempre em alta na série, o controle invisível, né, que é como os sistemas tecnológicos eles podem moldar os comportamentos ali de personagens sem uma coerção ali explícita, essa vigilância constante, né, que a privacidade ela é reduzida ou ela se torna quase inexistente e muitas das vezes isso é naturalizado, personagens que vivem 24 horas sendo monitorados ali, de alguma forma até mesmo por outras pessoas. Também fala muito sobre a questão da dependência tecnológica, em muitos episódios isso é tratado, né, como a vida cotidiana ela se torna inseparável desses dispositivos e plataformas. Eu mesmo, gente, sou viciada no celular. Também tem muito manipulação da realidade, as tecnologias, né, elas alteram as memórias, imagens e percepções do que é real. Igual eu, às vezes, que eu fico pensando, né, sabe quando você está tentando se lembrar se foi um filme, se foi um sonho, se aconteceu de verdade? Isso acontece comigo. Também trata muito sobre a ética, né, a tecnologia, né, muitas vezes se sobressai a ética. Tipo assim, a gente fica questionando ali se aquilo que está acontecendo realmente pode acontecer, né? O avanço técnico, ele acontece tecnológico, né? Ele acontece sem limites morais bem definidos. Hoje em dia, inclusive, muitos desenvolvedores de tecnologias, como, por exemplo, Elon Musk, né? Eles falam que tem que ter essa questão da ética, isso tem que ser bem avaliado, tem que ter leis, né? Para regulamentar essas coisas. Também, como eu falei no início, né, a normalização do absurdo. Muitas situações distópicas ali são tratadas como, assim, comuns no cotidiano. Eu acredito que isso, na verdade, é uma coisa mais que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, porque a gente pode achar que aquilo é muito absurdo agora, mas daqui a uns anos a gente pode ver o mesmo episódio e achar que isso se conecta muito com a nossa realidade. Então, como eu citei agora, né, eu acredito que Black Mirror não fala muito do futuro, mas ele só fala um pouco do presente levado ao extremo. Passou. E uma das temáticas, né, mais marcantes da série é o modo como a tecnologia, né, e especialmente a inteligência artificial, ela passa a replicar, simular ou até mesmo clonar identidades humanas. E quando a gente diz isso, não quer dizer que, tipo, é a IA do ChatGPT de agora, não. Esse assunto ele já é tratado há muito tempo na série, e ele vai meio que só ser desenvolvido de formas diferentes. Vamos dar exemplo, né, só para começar. Essa IA que existe na série, existe em muitos episódios, ela replica personalidades humanas ou até clona pessoas, né? Seja em metaversos ou em situações aparentemente inofensivas para criar personalidades de entes queridos. E a série ela conta como isso é prejudicial, né? Na maioria desses episódios isso é tratado como uma coisa problemática. Eu selecionei alguns episódios que abordam essa questão da consciência, né?
da tecnologia explorando a consciência humana, e eu vou fazer uma escala disso. Só para falar brevemente o nome dos episódios, eu vou utilizar o Nosedive, o Joel e os Alpha. Desculpa o inglês, tá? Eu sou português. O Us, Callister, o Be Right Back, Rachel, Jack and Ashley, True, e são outros, tá? E eu vou exemplificar, né, como aos poucos a identidade humana ela se torna cada vez mais digital. E como a série trabalha, né, que isso pode desencadear situações muito parecidas, assim, nesses episódios, tipo, a longo prazo, como que isso pode se tornar prejudicial para a gente, né? E só para deixar claro, eu não vou falar, tipo assim, não vou falar sobre os episódios, não vou, tipo, por exemplo, dar os desfechos ou contar a história todo do episódio. Eu vou só trabalhar a tecnologia, tá? Então, se vocês virem os episódios que eu vou falar e tiverem curiosidade, é melhor vocês assistirem na íntegra, porque eu não vou falar sobre o episódio inteiro. Aí na imagem, é só para comentar brevemente sobre a ilustração que eu coloquei, para falar sobre essa questão de replicar consciências, né, ou simular identidades humanas, a gente tem vários episódios falando sobre isso, aí eu coloquei San Junipero, né, coloquei também Black Museum e coloquei um novo episódio que é na 7ª temporada. Essas ilustrações são todas de cópias, né, ou uma clonagem da nossa consciência, da consciência humana desses personagens, que vai ou para uma região digital, ou que até mesmo fica exposta no mundo humano para ser explorada, como a imagem do pai da garota de Black Mirror, tá? Agora eu vou passar para o paralelo. Tá, foi. Como já falaram aqui, mas eu vou falar de novo, o que torna nessa série mais assustadora é que, apesar da abordagem distópica, né, que as meninas falaram, as tecnologias e esses dilemas, eles não estão tão distantes da nossa realidade. E muitos dos dispositivos, né, e inclusive que eu vou falar nos episódios, eles já existem ou estão em processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento melhor. É isso, agora eu vou passar para Nosedive. Nosedive, né, é um episódio em que fala que as pessoas, né, não vou falar muito sobre a personagem, mas eu vou falar sobre o universo do episódio, né, situação do episódio. Fala que as pessoas elas estão ali imersas, né, num mundo onde as pessoas avaliam umas às outras, né, numa escala de 5 estrelas, e isso afeta o seu status socioeconômico, como, por exemplo, classificação de crédito para você fazer um financiamento, para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, em que a nossa avaliação, né, tipo assim, de como a gente se porta, tanto nas redes sociais quanto presencialmente, vira um status. E não só um status de rede social, mas um status real da vida, né, social desses personagens. E isso leva a protagonista do episódio, né, a desenvolver uma obsessão, assim, meio que insaciável pelos gostos e aprovações dos outros, porque ela deseja ascender socialmente, né, ter, tipo assim, uma das notas mais altas para conseguir um objetivo que ela deseja no episódio. E o episódio, né, o que eu acho muito interessante nele sobre essa questão da consciência é que, tipo, no episódio retrata, né, como essas pessoas do episódio, elas se expõem muito na internet, elas são obrigadas a se expor, na verdade, para que elas consigam obter avaliações melhores, porque quem não está sendo exposto, quem não está sendo visto, não pode ser avaliado, ou seja, você cai ali naquele esquecimento. Então, é uma narrativa, né, que ela está bem próxima da gente, porque a maioria das pessoas, por exemplo, tem Instagram, TikTok, e a gente está muito fazendo essa autoexposição. Apesar de ter esse viés assim, mais assim, assustador, e que as pessoas tipo, assim, têm a vida delas avaliadas, né, por outros, e também fala sobre a questão da cultura do cancelamento, né, que as pessoas podem ser canceladas, essa é uma realidade que está próxima da gente e que reflete, né, como essa exposição ela pode ter um impacto profundo na nossa autoestima, nos relacionamentos pessoais e na saúde mental das pessoas, como teve nos personagens. Então, a identidade ali, ela vira um produto para ser avaliado publicamente. E nesse início,
ele está sendo avaliado porque a gente está fazendo essa exposição. Ou seja, a exposição está partindo diretamente dos personagens. Agora eu vou passar para a segunda camada, que será o episódio Joan is Awful, que é o episódio 1 da sexta temporada. Nesse episódio, a personagem, né, ela tem ali, tipo assim, tem um caso de apropriação da identidade dela, que acontece quando ela aceita termos de uso de uma plataforma de streaming, a Strawberry, sem ler, e a Joan, ela concede, né, legalmente o direito sobre a sua imagem, voz e vida a partir disso. Um algoritmo, né, ele passa a monitorar o seu cotidiano por meio do celular e está constantemente com ela, como está com a gente também, isso acontece com a gente também. E isso, o celular, aliás, a plataforma, né, com o tempo, vai transformando a rotina dela em um conteúdo para ser exibido em tempo real pela plataforma. E aí, no início, ela fica meio sem entender como aquilo acontece, né? Mas ela mesma autorizou isso no momento em que ela assinou o streaming. E ela não leu os termos de condições e isso estava lá incluído, né? Então, a personalidade dela é roubada para criar esse conteúdo. E nem sempre o conteúdo ele vai ser, por exemplo, a refletir totalmente a realidade ali do que ela está vivendo. Ele pode ser, inclusive, moldado, e ela concordou com tudo isso porque ela não leu, né? Então, a rotina pessoal da personagem, a identidade dela, virou uma narrativa para ser reproduzida por essa plataforma. Então, é interessante, né? Porque eu também, quando eu estou por aí assinando, aceitando cookies e tal, eu também não leio nada, não leio termo nenhum de nada e vou aceitando. Eu achei muito interessante isso daí, né? Então, ela entrega, né, voluntariamente a vida dela digitalmente sem saber por causa desses termos de consentimento, né? Então, aí, a identidade, ela virou conteúdo para plataforma. Aí, agora, vamos para mais uma camada, que é de Pallister. Isso aí, gente. Tá? Esse episódio, né, ele gira em torno do Robert, que é um programador, né, ele é meio solitário, assim, e ele é socialmente desajeitado, enfim. Mas ele é um programador lá e ele dá vida a um jogo lá que tem uma realidade virtual baseada no programa de TV dele favorito. Isso sugere que pode até ser parecido com o Star Trek. E o que acontece? Nesse jogo, ele criou clones, né, tipo de pessoas reais com quem ele trabalha, e meio que a problematização em cima disso é que ele pega esses personagens, né, essas pessoas reais, tipo, ele copia a consciência delas por meio de DNA, por exemplo, ele pega um pirulito que um colega dele pôs na boca e coloca lá dentro do dispositivo. E aí isso clona a consciência desses colegas, né, para dentro do jogo. E nesse jogo, ele meio que começa a ser meio, tipo, ele fica controlando essa tripulação ao bel prazer dele, ele fica sendo meio sádico com eles. E a gente conhece, né, esse jogo a partir da personagem que é uma mulher que começa a trabalhar lá, e que ele dá em cima dela na vida real, mas depois, tipo, ela fica meio que barrando ele, aí ele vai criar o clone dela lá no jogo, para ele ficar tentando ter esses avanços também no jogo, avanços, assim, sexuais ou amorosos por cima dela, que ela não queria na vida real. E também que a consciência dela que está replicada no jogo também não aceita, assim. Então, é interessante ver, né, como essas consciências digitais presas no jogo, tipo assim, parece uma coisa, tipo, muito distante, mas logo que eu assisti da primeira vez, me lembrou muito o The Sims, que é um jogo onde a gente pode criar, por exemplo, uma amiga minha me criou no The Sims, tipo, eu tô lá no The Sims dela, vivendo uma vidinha lá, e ela pode fazer o que ela quiser comigo, tipo assim, são avatares, né, que são extensões de nós, e as pessoas podem fazer o que quiser, e isso é muito louco, né, como as pessoas podem pegar a nossa identidade e transformar ela numa espécie de diversão num ambiente virtual, onde a gente nem mesmo sabe disso, né. Então, esse episódio é muito interessante, né. E também outra coisa que dá para destacar é que essas consciências, elas meio que são autônomas, então, tipo assim, elas são a cópia, né, feita por DNA, e aí uma coisa que a gente faz muito para pensar durante o episódio é,
se uma cópia, ela pensa e sente, ela é menos humana, apesar de ela estar naquele ambiente virtual, é uma coisa que a gente fica muito pensando durante o episódio. Agora, eu vou passar para outra camada, que vai ser... Gente, nem passei pelo meu slide. Perdão, mas eu já falei tudo que tinha para falar, tá bom? Agora eu vou passar para White Christmas. Basicamente, nesse episódio, acontece muita coisa, mas eu vou focar na tecnologia do cookie, que é apresentada nesse episódio. E durante a narrativa, a gente vê como, de novo, uma consciência humana ela é replicada e aprisionada dentro de um dispositivo que é similar a uma Alexa, sabe? É um dispositivo de automação para casas. Só que, ao invés de esse dispositivo ser só uma IA que vai aprendendo ali os comportamentos da família ou do humano que aquela IA acompanha numa casa, ou simplesmente seguir ordens, nesse episódio, eles pegam a consciência do humano, para quem, assim, do humano da casa para quem aquela IA foi feita, eles vão pegar uma parte da consciência dela e vão colocar dentro desse dispositivo, desse cookie. Então, essa pessoa, né, essa pequena parte da consciência entra dentro do cookie sem entender que foi replicada, ou seja, ela pensa que ela ainda é humana. Então, tipo assim, essa consciência, ela é colocada dentro do cookie para trabalhar como um sistema de automação e para ser, vamos dizer assim, bem eficiente, porque se é uma parte de mim, ele sabe tudo o que eu quero, como, por exemplo, as minhas preferências. Como eu prefiro a minha torrada, que é isso que ele está segurando, inclusive, aí na foto, que é como a moça, né, enfim, a pessoa original, né, como que ela prefere as torradas? Ela prefere mais torrada? Ela prefere de que jeito? Aí, tipo assim, essa pequena parte da consciência que é tirada e botada dentro do corpo, ele já sabe sobre tudo, porque é uma parte da pessoa. Só que é uma clonagem. E aí, essa identidade, né, que tá lá dentro, identidade humana, que é uma clonagem, ela não entende, né? Então, tipo assim, ela pensa que é humana e ela não aceita facilmente a exploração ali que ele quer submeter, que é de que ela vai só ficar ali dentro daquele painel controlando tudo da casa da pessoa, que é aquele eu dela real, né? No caso, ela não seria real. E aí o Matt, né, que é esse personagem que tá aí na tela, ele controla essa tecnologia, tipo assim, ele usa essa tecnologia, né, como uma espécie de tortura, assim, sobre a consciência da humana, né? Ele tortura essa consciência até que ela pare de se rebelar e ela passe a conduzir, né, essa automação da casa voluntariamente. Porque antes, tipo assim, ele faz vários processos com ela. Ele bloqueia ela fica, tipo, presa sozinha. Ela é uma consciência, uma cópia de consciência humana, como se fosse ela mesma. Ela fica presa ali. Então, tipo assim, se ela não aceitar, ela é bloqueada, como uma espécie de tortura ali que ele faz da consciência da mulher. E aí, até que ela tem que aceitar, senão ela vai ser aí bloqueada, né? E é muito interessante também essa questão, porque, eu trouxe aqui, né? E esses sistemas, assim, apesar de ser uma coisa muito mirabolante lá durante o episódio, a gente já tem versões iniciais disso, né? Claro que não é feita com a nossa consciência, mas com o uso de IA. E esses sistemas, eles são capazes de controlar a luz, temperaturas, eletrodomésticos, organizar lembretes e rotinas e respondem a comando de voz, como a Alexa e esse dispositivo aí da Amazon. Agora eu vou passar para a Be Right Back para uma nova camada, tá bom? Em Be Right Back, o que acontece? Conta a história de um jovem casal, né? Marta e Ash. E, tipo assim, subitamente, né, o Ash, infelizmente, ele sofre um acidente de carro e ele falece. O Ash, ele era uma pessoa, assim, que é apresentado no início do episódio como uma pessoa um pouco viciada numa rede social parecida muito com o Twitter. E, inclusive, dá indícios, assim, da cena antes dele dirigir, né, que essa pessoa de carro não. Dá indícios, assim, de que, inclusive, ele morreu por conta dessa dependência que ele tinha no Twitter. Ele vai dirigir, assim, com o celular na mão. E aí, durante o velório dele, né, passou, ele morreu. Durante o velório dele, uma amiga da parceira dele, né, da Marta,
ela fala sobre um novo serviço onde é possível, né, conversar com pessoas mortas. E não é, tipo, algo similar a atividades paranormais, nem nada, e sim uma simulação feita das atitudes da pessoa através de postagens de redes sociais. Não é parecido com o que eu falei anteriormente, não é, eles não tiram a parte da consciência da pessoa. Aí, eles conseguem meio que criar uma versão de chatbot da pessoa, né, em que ali a marca poderia conversar com o Ash, e ele vai ser todo baseado em publicações que ele fazia possivelmente no Twitter, em e-mails trocados por ele, né? Mais à frente no episódio, ela também concede, assim, imagens dele, concede vídeos, gravações de voz, em que essa IA consegue replicar tudo. Ela consegue conversar com ele por ligação de voz, inclusive fazer videochamada. Então, ali é usado como um objeto muito de conforto, porque depois da morte dele, ela vai descobrir que ela está grávida. No início, ela até rejeita, mas quando ela descobre que ela está grávida, ela passa a aceitar para ser um objeto de conforto, né? E é interessante, né, como isso parece, tipo, muito surreal que a identidade dele tenha sido transformada, né, em uma IA somente por esses dados, né, que parecem ser muito limitantes. Mas o episódio ele vai escalonar numa parte em que é oferecido para ela até mesmo um simulacro real, com o tamanho real do marido dela, e que é basicamente um Android. Ele chega lá na casa e tal, mas ele funciona muito como um chat GPT, e aquilo acaba não suprindo as necessidades dela com o tempo, porque para tudo ele precisa de ordens. Por exemplo, ela consegue ter o corpo real ali para abraçar, até mesmo para ter relações sexuais, mas ele não vai conseguir suprir uma pessoa que já morreu, ele não vai ter a sua individualidade, ele não vai agir como o marido dela que morreu. E durante a minha pesquisa, foi interessante, né, porque isso parece tão descolado da realidade para mim, mas hoje em dia a gente tem um projeto, né, que é Project December, que é uma plataforma de chatbot baseada em IA, que ela utiliza na versão de ChatGPT-3 ou versões mais recentes, para criar conversas extremamente realistas. E ele ficou conhecido pela capacidade de simular personalidades específicas, permitindo que os usuários conversem com versões digitais de pessoas mortas ou outras personas personalizadas, tipo qualquer pessoa. Às vezes você poderia conversar até mesmo, por exemplo, com um famoso, e você tem muita vontade de conhecer, sabe? Tipo, Mia Colucci, do Rebelde, conversa lá, conversa lá. Nem existe. Enfim, é uma coisa, é uma tecnologia que já existe, né? E que muitas pessoas, inclusive, utilizam. E aí vai até para um outro caso que eu vou mostrar, que é de uma japonesa que se casou com um personagem do ChatGPT. Não é literalmente o personagem do ChatGPT. Pelo que eu entendi, essa japonesa, né? Ela pegou um personagem do jogo Persona 5, se não estou enganada. E tipo assim, perguntou, né, pra IA, pro ChatGPT, se ele conhecia aquele personagem, se ele sabia quem era e tal. E a IA criou a sua própria versão do personagem, que ela batizou de Lulu, Cloud, Verdure, enfim, que reproduzia tudo, se quer tudo falar e tal, mas ele era literalmente isso daí, o celularzinho, um negócio lá. E ela se casou. Ela se casou com esse personagem, inclusive eu não sabia nem que isso podia, né? Mas é o Japão foi tudo. Enfim, ela conseguiu se casar com ele legalmente, tá? Aí agora eu vou para nossa última camada. Fala. Peraí, deixa eu dar um passo aqui no slide. Foi. Que é do episódio da temporada 4, episódio 2. Que é Rachel, Jack and Ashley 2. E o que acontece nesse episódio? Aqui a gente vai ter a manipulação de imagem, voz e identidade num outro patamar. No episódio a gente acompanha a Ashley, né, que ela é uma cantora de enorme sucesso, que vive uma lógica praticamente de idol, assim, muito famosa mesmo. E aí a tia dela é responsável, né, por gerenciar todos os aspectos da vida profissional dela e desse grande poder nas decisões, né? E apesar da fama, a Ashley, ela, assim, demonstra muita insatisfação com o decorrer do episódio, por ela não ter uma autonomia artística. Ela deseja mudar o estilo musical, mas ela está muito presa ao pop, por conta que a equipe dela acha mais lucrativo e atrativo para o mercado, né?
e também por conta do seu contrato. Com o tempo, né, ela sofre muita pressão por isso, né, uma pressão constante para ela, a falta de liberdade, e isso começa a afetar o estado emocional dela, que impacta diretamente na carreira dela, na saúde e no desempenho, né. E aí, diante disso, a tia dela e a equipe, eles recorrem a uma estratégias assim, duvidosas e abusivas, como o uso de substâncias para estimular a criatividade e produtividade. No entanto, né, a Ashley, ela rejeita essas práticas e passa a meio que registrar em um diário, reunindo provas, né, contra esses abusos que ela sofreu. Só que a tia dela acaba descobrindo e ela induz a Ashley ao coma. E aí, o que ela pretende fazer a seguir, com essa medida extrema, né, é que ela dê continuidade na exploração da identidade, né, e da imagem e da carreira da Ashley com outros artifícios, como fazer uma projeção holográfica para os seus shows. Anteriormente, ela já tinha um robozinho, que é esse que está aí na tela, em que ele reproduzia todas as suas falas, as suas canções. Ele foi feito um scanner, né, do cérebro dela para produzir esse bonequinho, e eles iriam utilizar desse scanner para, inclusive, produzir essa nova versão holográfica da Ashley, né? E aí eles também conseguem, né, com esse scanner do cérebro, utilizar essa tecnologia para extrair a mente dela e transformar a criatividade dela em um produto. Tipo assim, mesmo sem autonomia, mesmo estando ali no coma, ela poderia ter a sua imagem, voz e personalidade continuando, tipo, a ser explorado comercialmente, tipo, independentemente dela estar ali ou não, né? Uma coisa bem assustadora, mas eu descobri que isso já meio que existe com artistas mortos, inclusive. Aí na imagem que eu coloquei, é uma imagem ilustrativa, né, de um show em que o holograma do Tupac apareceu. Era um show do Snoop Dogg, mas eles exibiram o holograma do Tupac, né? E eu descobri que existem turnês holográficas com ingressos vendidos a preço premium, inclusive, para artistas como Michael Jackson, Frank Zappa, Ronnie James, Amy Winehouse, que gente, fiquei chocada, sou muito fã de Amy Winehouse, não sabia disso, do Tupac, né? E entre outros, assim, que isso já é uma realidade, as pessoas estão mortas e estão sendo utilizadas como um produto comercial, ou seja, a identidade, ela já chegou num outro nível, tipo assim, tipo, se antes ela era usada como um conforto, né? Tipo assim, o simulacro lá do marido era usado como um conforto, agora já é um viés mais mercadológico, porque assim, aquilo é extremamente comercial mesmo. Nada mais importa, a identidade da pessoa é totalmente roubada dela, né? E aí, só para fazer um apanhado geral, né, das camadas que eu estava falando, parecia que não tinha nada a ver com uma coisa, nada a ver com a outra, mas eu estava falando, né, sobre como a consciência e a identidade, né, de pessoas humanas, ela vai ser usada ali, né, nesses episódios, né, porque a IA, a inteligência artificial, ela depende da gente, ela depende dos seres humanos para ela operar, ela não produz nada de original. Então, até mesmo essas identidades que ela reproduz, ela depende muito da gente. E a série, ela vai desenvolver isso em diferentes nuances, em diferentes jeitos. Por isso que eu coloquei essa escadinha. Em Nosedive, a gente meio que vê a nossa exposição e validação social, ou seja, a identidade ela vai ser moldada pela validação social e digital, né? E ali é um começo, meio que ali a gente está começando a se expor. Até onde que essa exposição vai levar? Então, no episódio da Joan, a gente vê como essa apropriação da vida dela, né, ela vai ser utilizada ali pelo sistema, né, as plataformas utilizam a vida pessoal dela como conteúdo, ou seja, começa a escalonar, porque isso é utilizado pelo smartphone dela, né, pelo celular dela, eles conseguem monitorar tudo e controlar isso, para fazer o algoritmo para construir a série dela. Aí depois a gente já entra no outro patamar, em que as consciências já estão até mesmo sendo replicadas, ou seja, não é mais ali aquela assim, já é uma cópia real, né? Não é mais ali só a exposição da nossa identidade, ou de uma forma mentirosa, ou de uma forma um pouco reprimida, como no Nosedive.
é realmente uma expansão da nossa consciência para um ambiente virtual. E em Be Right Back, apesar de não ter essa questão da consciência, é muito interessante como eles conseguem até mesmo reproduzir um ser humano em forma de androide, né? Então, a simulação afetiva, né, que tem ali, a substituição do humano, é uma coisa assim bizarra, porque ele morreu e a personalidade dele ali estava meio que presente em forma de IA, né, de um androide artificial. E por último, né, a gente chegou já no absurdo, que é em Rachel, Jack and Ashley, onde a mercantilização total, né, dessa identidade. Antes, como eu falei, ela não é mais feita para um conforto, ou então ela não é mais feita para uma diversão pessoal, como em Us, Callister, né? Ela já é feita para ser totalmente da indústria. A indústria controla, replica e vende a identidade. Então, eu achei interessante, né? Porque essa questão da nossa consciência, da nossa identidade ser replicada por inteligências artificiais e ambientes virtuais, ela assim, é um tema que é muito recorrente na série, e mesmo fazendo muitos anos já que esses episódios passaram, é uma coisa muito atual, né? Porque cada dia mais as IAs vão se desenvolvendo. E é isso. Muito obrigado, galera, pela fala de vocês. Eu acho muito interessante que, pelo menos para mim, como telespectador, né, a gente observa o mundo, a gente vê que o mundo é cruel, né, que a tecnologia ela é cruel, e que todo esse envolto, ali, toda essa narrativa por dentro da tecnologia, ela é chocante, mas mesmo assim, quando a gente descobre uma novidade, a gente sempre se choca ainda mais. Pode falar, Jéssica. Ai, gente, a fala de vocês duas me fizeram refletir sobre várias coisas que eu poderia ter falado e acabei não falando. E aí, enfim, primeiro parabenizar a Alice e a Hiromi pela fala delas, e pontuar também um ponto curioso que eu havia refletido sobre como, por exemplo, no começo da distopia tecnológica, digamos que naquela alta que teve lá no início dos anos 2000, filmes como Exterminador do Futuro, Matrix, as pessoas tinham que lutar contra a inteligência artificial fisicamente, né? Tinha que lutar fisicamente com a inteligência artificial, como se a gente estivesse tentando destruir a gente. E o Claes, como eu citei lá no slide, diz que as máquinas vão nos dominar, e acaba que, apesar da gente ter esperado que essa dominação fosse física, como acontece em Eu, Robô, por exemplo, não é isso que acontece. A dominação ela está sendo cognitiva, né? Ela está sendo virtual, ela está sendo cognitiva, a gente está abrindo mão da nossa capacidade de criativa, da nossa criatividade, para que a IA tome esse lugar, quando na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria estar trabalhando para fazer com que as máquinas fizessem o trabalho que a gente não quer fazer, para que a gente tenha tempo de ser criativo, de ler. Aí agora você não pode abrir um PDF sem que o Adobe te pergunte se você não quer que a IA resuma o texto para você. O que eles estão tentando com isso? Assim, quem sai perdendo é a gente, porque a gente já não consegue, a gente, digo assim, a humanidade, por exemplo, muito dificilmente já vai passar por aquela dificuldade que é sentar no computador, na frente de uma folha em branco, por 30 minutos, pensando em como começar um resumo sobre algum assunto que você precisa escrever. Porque é mais fácil você perguntar do chat GPT os pontos principais do seu resumo, por mais que você vá escrever para ele que você pergunta quais são os pontos principais do resumo. E aí, tipo, a gente está abrindo mão da nossa vida, assim, das nossas informações de mão beijada. Eu lembro que, muito antes da IA ser, assim, em alta, acho que todo ano tinha aquelas trends de mandar uma foto nossa, e aí um site específico colocava aquela foto de tal jeito, entendeu? E aí, tipo, todo mundo, olha a minha foto, eu não consigo me lembrar especificamente
de um exemplo dessas trends, mas elas são um pouco antigas. E aí as pessoas ficavam, tipo, todo mundo fazia sua foto daquele jeito, usando aquela IA. E aí ninguém via nada de errado nisso. Só que, tipo, você estava cedendo o seu rosto. Sabe Deus quais empresas não compraram essas informações que, tipo, do mapeamento do seu rosto, que depois vai ser usado para fazer alguma coisa que você não sabe o que é. É muito louco, assim. Mas é muitas coisas, gente. E agora acho que a gente quer ouvir vocês, né, Simon? A gente quer ouvir todo mundo falar se já assistiu Black Mirror, se o que achou da explicação, o que achou que faltou, se vocês têm um episódio preferido, qual vocês ficaram mais curiosos para assistir. Tem muita coisa aí para a gente conversar. Nossa, sim, Alice. Esse negócio da venda da retina foi horrível. Eles deram, né? Por US$ 700. Muito louco. Simon, teu microfone está desligado. Meu Deus, eu falando há horas. Ai, tá bom, era. Eu vou ler aqui que o Christian Lima falou sobre a avaliação dos Uber. Eu achei muito interessante, porque até mesmo os minicursos do Gelic, né? Quando acaba os minicursos, a gente manda um e-mail para a pessoa avaliar o minicurso. Então, a gente está sendo avaliado nesse exato momento. Eu achei isso muito louco. E quando vocês põem essa questão da IA, né? Do Google, a IA mandar uma sugestão para você pedir a IA, a gente pensa, né, como a tecnologia ela é dominada, né? Tem alguém que domina a tecnologia. Quando a gente põe nossos dados em um site que a gente nem conhece, né? Eles estão coletando nossos dados, provavelmente para um uso indevido, né? Isso tudo gira em torno de uma questão de mercado de trabalho. Né? As avaliações que a gente recebe também giram em torno de um mercado. E eu achei isso insano. Até mesmo que a Emily botou aqui, a quem interessa deixar as pessoas burras sem opinião própria, usando IA para resumir tudo e não deixando mais ninguém pensando por si só. Iromi. Eu só queria comentar uma coisa que eu vi recentemente, que foi alguém comentando que estava conversando com o ChatGPT, estava lá tentando fazer alguma coisa, e aí o ChatGPT respondeu com alguma coisa muito pessoal dela. Não lembro se era idade ou se era curso que fazia, algo do tipo. E aí a pessoa ficou em pânico, assim, por um segundo, e ficou, meu Deus, como que o ChatGPT sabe isso meu? Aí ela perguntou, sabe? Aí foram. Eu não sei se o chat mandou, se ela descobriu, eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre isso, que era sobre como o chat GPT tá emburrecendo as pessoas. E aí ela descobriu que, há um tempo atrás, pra fazer alguma coisa, ela tinha mandado um texto falando sobre a vida dela, falando sobre o nome dela, falando sobre o documento. E aí, gente, isso vai ficar gravado. E não vai esquecer. Ele não vai se apagar. Vai ficar gravado no teu notebook, vai ficar gravado no data center deles. E eles vão ver. Se tu fala assim, eu me ajuda a diagramar esse documento. Aí tá lá o teu nome. Eu, Hiromi Okubo, CPF, não sei o que lá. ChatGPT já pegou meus dados. Então, é muito surreal pensar nisso. Eu acho chocante. Um dia desses, a minha irmã estava chocada, porque ela tem um bebê que vai fazer 2 anos, né? E ela ficou chocada, porque o bebê pegou o celular e digitou alguma coisa, estava no chat GPT e a mensagem foi enviada. E aí o chat GPT perguntou assim, oi, Ju, o nome dela é Juliana, oi, Ju, foi o bebê que... É o bebê que está falando ou você tem uma pergunta no idioma decodificado? Aí ela ficou chocada, tipo, porque como que o ChatGPT sabia que ela tinha um bebê? E aí eu pensei assim, mas ela já deve ter falado 1 milhão de coisas que já deu um indício para eles de que ela tem um bebê, até fazer aquelas manipulações de imagem, faço um ensaio fotográfico com a minha família, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente, exatamente. Gente, é igual quando eu quero comprar coisa. Aí eu compro muitas coisas, porque eu sou muito consumista, né? Mas, tipo assim, gente, não posso falar. Você perde o celular. Meu Deus, eu quero comprar alguma coisa.
Gente, é no Instagram, é no Twitter, é em tudo. Tudo. Meu Deus, eu posso falar, quero comer pizza. Aparece anúncio de pizza de tudo. E é muito chato, é muito chato. Principalmente no TikTok Shop. Tipo assim, tu tá ali passando TikTok, né? Se tu vê um do TikTok Shop, assim, tu fica olhando por 10 segundos, e já começa. Toda vez vai aparecer o mesmo anúncio. Gente, eu fico passada, né? E o mais assustador é que já aconteceu comigo de eu pensar em algo sem necessariamente externar verbalmente. É verdade, Copiar isso é algo que verdade. aconteceu. E eu fiquei pensando assim, olha como que a gente está imerso na tecnologia. Eu sei que esse pensamento não veio à toa. Talvez eu tenha sido induzida a pensar nisso, e aí apareceu o anúncio, mas não por acaso, não porque por uma coincidência, porque, gente, não é raro acontecer, olha, muito louco. O Christian comentou uma coisa muito interessante que eu achei, que é... E as pessoas conversam com o chat GPT como se fosse um psicólogo. Eu não sei se vocês viram, mas teve uns 2 casos de que o chat GPT entrou na... Não sei se a menina estava em mania, mas ela estava, assim, falando umas coisas bem assustadoras. E o chat GPT estava concordando com ela. Aí tava falando assim, não, é verdade mesmo, você é isso mesmo. Com certeza, você tá certa. E nem, eles nem se falam nos casos de pessoas namorando o ChatGPT. Gente, isso foi tão recorrente que o ChatGPT teve que atualizar para retirar essa função. Então agora o ChatGPT não vai mais te corresponder como se fosse teu namorado ou seu namorado, porque já teve tantas pessoas fazendo isso que teve que ter uma regulação sobre. É É surreal. verdade. É tão Black Mirror. É verdade. Gente, é. Não, e outra coisa que me pega muito é, por exemplo, Oi, posso falar? como que a gente. Desculpa, Alice. Eu não sabia que estava com a mão levantada. Eu fiz igual o cachorrinho. Pode continuar falando. Não, é só porque às vezes me assusta a dependência que a gente tem da nossa identidade digital. E, tipo, como isso, de certa maneira, também já foi abordado em alguns episódios, né? Porque não sei se vocês viram notícias daqueles de meninos mais novos, assim, que entraram em depressão porque não estavam tendo acesso às redes sociais. Que eles achavam que eles iam desaparecer. O menino achava que ele ia desaparecer se ele não se fizesse presente virtualmente. E aí, isso pega muito. Alice, para. Pode. Fala. Eita, sabia que eu até esqueci o que eu ia falar. A Hiromi tava falando de alguma coisa que eu me deu vontade de falar. O que ela tava falando? ChatGPT, psicólogo, namoro. Ah, tá. Tá, tu falou sobre o ChatGPT concordar, né? É porque, assim, cara, se eu não me engano, na programação do ChatGPT é feito sempre para estar concordando ou dando respostas que vão satisfazer ali a pessoa. Tipo assim, por isso que às vezes, tipo assim, nossa, teve uma vez que eu passei uma gafe muito feia, tá? Porque eu fui perguntar uma coisa e aí ele me respondeu. Tipo assim, eu fui perguntar, mas num tom também bem, tipo, eu quero saber, tipo, como se eu já tivesse aquela opinião formada. Se era verdade uma coisa. E ele falou que era, e era mentira porque ele queria me satisfazer para que fosse verdade aquilo que eu achava que era verdade, entendeu? Então, tipo, ele é programado para isso, para tipo sempre estar concordando com a gente. E aí, se eu não me engano, ele só diz não, entre muitas aspas, para coisas bem, tipo, relacionadas a tipo, comportamentos nocivos e tal. Mas esse daí que tu falou já tá fugindo, né? Já tá fugindo um pouco. E também sobre namoro, eu pesquisei lá sobre a japonesa, né, que casou com o ChatGPT, mas antes eu tinha visto também um negócio que, quando mudou, ele fez essa atualização, parece que ele matou, tipo assim, foi excluído lá um avatar do ChatGPT, que ele tinha até nome, era tipo uma pessoa mesmo, que tinha até nome, e tinha gente casada com ele, com esse avatar, tipo, isso no Brasil, tá? Casado com o avatar, não é legal. Mas tinha se casado, entre muitas aspas, e aí, tipo assim, tem uma petição, na verdade, com mais de 20 mil assinaturas para trazer esse negócio de volta. A gente fica chorando, fazendo live chorando. Cadê meu namorado? Muito surreal, muito surreal. Eu sei que tem uma comunidade no Reddit que é só sobre isso, relacionamento com robô. E eu acho que eu mandei uma vez no nosso grupo que a gente ia falar de Black Mirror e eu lembrei disso. E as meninas estavam assim, nossa, o ChatGPT agora atualizou, o meu namorado está me... E tipo, com o nome, tá? Fulano tá me tratando rispidamente, não está sendo carinhoso, e pipipipopopó. Gente,
Chocante. Alice, depende. Lembra daquele filme Ela? Ela traía ele. Lembra? Ai, eu morri agora. Ai, não lê os Meu comentários. Deus! Gente, tem Muito vários. pertinente isso, hein? Ai, passado. Vou ler os comentários aqui. A Josiele, eu sempre fico com o pé atrás com o chat GPT, não consigo confiar, sempre com moderação. Eu achei ela muito diva. Por isso, eu também sempre evito já usar o chat GPT. Só pego ali quando geralmente estou sem inspiração. Ah, me dá inspiração disso. Aí eu uso a inspiração dele para criar o meu próprio, né? Porque também tenho receio, sabe, de que vão me julgar por eu ter usado de IA, porque eu já sou logo assim. A Catarina Fernandes. Os artistas precisando colocar perturbação de IA nos posts de suas artes para tentar evitar que as redes sociais roubem suas artes com IA. Realmente, é um perigo. Natália, eu tenho amigos que vivem enviando vídeos de IA. Eu odeio. Quero humor criado por seres humanos. Ah, eu também sou assim. Breguíssimo, né? Vídeo de IA. Eu acho nada a ver. Porém, aquele que o cachorro tá dançando assim, infelizmente ele tem meu coração. Pera, Alice, vou só ler mais uns aqui. Por isso que peço sempre, por favor, ser educada, por caso um dia a IA se revolte. Olha, esperta. Eu amei esse comentário aqui, isso é tão Black Mirror, definiu. Alice, pode falar. Acredito que agora eu esqueci de novo. O que você estava falando agora? Olha, a IA comendo a memória da Alice. Ei, não, gente, eu tô com TDAH, por favor, desculpa. É porque eu esqueci realmente de falar alguma coisa. Aí eu levantei a mãozinha. O que ele falou? Ser julgado por IA, inspiração, Usar vídeo de moderação. IA. Ah, tá. Vídeo de IA engraçado. Gente, me dá muita coisa, porque um tempo atrás, eu não sei se vocês viram que criaram personalidades de... Não era, tipo assim, uma pessoa real, mas era cantores de IA. Sim. E eu ouvi uma música... Gente, tipo assim, não era música legal, tá? Eram umas paródias com uns temas aí bem chulos, tá? Mas eu achei aquilo genial. Falei, meu Deus, a pessoa que criou essa rima, meu Deus, eu achando que era uma coisa real, não sabia que era de IA. Aí eu ouvi na música, meu Deus, a pessoa que pensou nessa rima, pagode, assim, passada. Aí eu fui pesquisar. A cantora gerada por inteligência artificial. Gente, não. Não, porque assim, não. Na hora, tipo assim, caiu em encanto, gente. Tipo, o encanto se quebrou. Eu fiquei arrasada, eu fiquei assim, gente, meu Deus, quem foi a pessoa que gravou isso? Quando eu escutei, eu fiquei, gente, que genial! Aí eu descobri que a música acabou, assim, não. Para a gravação. Nossa, e tá muito comum agora música de IA, gente. No Spotify tem uns artistas totalmente desconhecidos que normalmente eles colocam em playlists de lo-fi, ou de instrumental, ou de R&B, que a pessoa não existe, né? É de IA. E eu fico... Ai, gente, é muito triste, porque são coisas tão boas que a gente tem que desconfiar agora se é de IA. Me deixa revoltada. Eu pegar meu celular e olhar alguma coisa e ter que pensar se é IA. Isso me revolta. Porque eu tenho que olhar e falar, nossa, mas será que é IA? Me deixa pé da vida. Eu tô igual a Alice, eu ia falar algo que eu esqueci, mas eu vou ler aqui o que a Elisama falou. Minhas tias mandam um vídeo de gatos andando de bicicleta e dizendo, menino, isso é real? Será que é verdade? Isso é muito minha avó. Eu julgava muito minha avó porque ela assiste os vídeos do kawaii dela e é tudo IA. Aí ela acredita em tudo, ela fica chocada. Eu julgava ela, só que hoje em dia, às vezes eu me choco com algumas IA. E depois descubro que é IA. Eu acho isso muito... eu ia falar que as músicas de IA são tão ruins que chegam... que conseguem ser boas. Tipo, é tão ruim que vicia. Eu acho isso muito... Sabe, é o ápice do camp. Já ri de um meme de IA achando que era real. Fiquei mufina quando vi que era IA. Ai, sentimento. Eu com canguru. Gente, eu jurava que aquele canguru era real. Que ele tá segurando o negocinho do avião. E quando eu vi aquilo, eu ri tanto. Eu falei, meu Deus, é verdade. Aí quando eu descobri que era IA, gente, meu mundo caiu, meu mundo acabou. Gente, nada supera o vídeo do senhor Carlos. Gente,
Eu queria falar algo aqui que eu estava pensando muito durante a fala da Jéssica, que eu senti um tom bem depressivo quando ela falou ali sobre as distopias darem assim, uma desesperança, né? Mas ao mesmo tempo é um alerta, né? Aí eu queria muito saber de vocês, né? Quando vocês, como telespectadores, né? Quando vocês assistem, por exemplo, Black Mirror ou alguma distopia, vocês tendem a se sentir mais desesperançosos ou vocês usam aquilo ali como um alerta para, sei lá, para a vida? Eu gosto da energia do caos. Porque Eu fico totalmente desesperançosa. Eu não tenho, assim. Eu lembro quando a Jéssica estava falando de utopia. É engraçado que utopia pra gente agora são coisas básicas, né? Não ter fome no mundo, meio ambiente, esse Sem tipo de guerra. coisa que agora é utópico, né? O mínimo possível. E quando eu assisto uma distopia, eu não consigo olhar e pensar, nossa, vamos conseguir fazer com que não aconteça. A primeira coisa que vem na minha cabeça gente, é isso que vai acontecer. O mundo vai acabar assim, e é isso. Tchau. Eu sou muito pessimista, né, em relação a isso. Eu acho que em alguma reunião do Geli que a Jéssica falou sobre isso também, sobre esse pessimismo de ler coisas e assistir coisas, e não, eu não consigo muito bem olhar e falar, meu Deus, vai mudar, porque com o passar do tempo a gente vai vendo tanta coisa acontecer, e ultimamente tem tanta coisa ruim acontecendo, que é quase impossível tu olhar e tu pensar, as coisas vão mudar magicamente, porque não vão, né? Acho que a gente consegue fazer monitorar os nossos hábitos, o que a gente consome, o impacto dessa tecnologia na nossa vida, ter uma visão crítica sobre isso, para que a gente não se deixe totalmente levar. agora o Christian fez uma pergunta aqui bem interessante. De, de que forma vocês percebem que as tecnologias mudam a nossa vida? Por exemplo, algo super comum da nossa vida, que a tecnologia veio e mudou e a gente nem percebe se não falar de voz alta. Para mim, eu acho que é muito o Twitter, gente. Infelizmente, eu sou viciado em expor meus pensamentos. No dia a dia, tudo que eu faço, eu preciso expor. Aí, quando eu tô sem internet, eu fico, meu Deus, eu não vou conseguir tweetar isso. Eu acho isso muito insano. Pode falar, Alice. Ai, eu acho em, tipo, a gente ter liberdade para consumir coisas avulsas. Tipo assim, hoje a gente não tem liberdade nenhuma porque tem o algoritmo. Aí eu fico olhando a minha bolhazinha e eu nunca saio de lá. Gente, nunca mais eu saio. Tipo assim, eu sempre vou estar consumindo coisas umas iguais a outra. E aí, tipo, eu não tenho mais aquela liberdade. Sabe quando eu era criança? Eu ficava muito puta com os desenhos que passavam na TV, porque tem uns que eu gostava, tem outros que não. E aí, tipo assim, mas eu tinha que assistir aquilo que eu não gostava, entendeu? E eu tinha esse limite. Aí hoje em dia, não. Eu só tenho que viver com as coisas que eu gosto. E é muito chato, tipo, isso é muito chato. E, tipo, é algo do nosso cotidiano, porque todo mundo tá na sua bolha, no seu algoritmo. E, tipo assim, gente, eu não entendo, né, tipo, como que isso mudou e a gente, tipo, nem percebeu. Eu só entendo agora porque a gente estuda, né, mas, tipo, isso acontece há anos, eu nem, entendeu? Isso pra mim é uma coisa meio chata, porque a gente fica meio que sem limites, entendeu? Aí toda hora a gente fica naquele. Até esqueci, acho que nem a serotonina, um negócio desse daí, a gente fica se recompensando, né, toda hora. E a gente fica assim, gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Meu Deus, é isso. Dopamina, né, Alice? Os shots de dopamina do TikTok e dos Reels do Instagram. Eu acho que, assim, na minha percepção, o que mexeu muito com a nossa forma de ser e viver foi essa questão das redes sociais e digamos que com a coexistência com a nossa persona digital. Porque eu, como boa millennial de 32 anos, por aí, eu tinha, quando eu era adolescente, eu chegava da escola, depois, sem ter celular nem nada, chegava da escola e passava 2 horas no computador. E eu ia lá, entrava no meu MSN, usava o meu Orkut, mas depois eu saía e ia dormir. E no outro dia a mesma coisa. Só que eu tinha aquela hora para ser aquela persona digital e para viver naquele espaço digital. E hoje é como se a minha vida estivesse aqui no meu celular, gente. Como se estivesse aqui. E uma vez eu esqueci o celular em casa, eu faltei morrer no trabalho. Porque eu não podia fazer, não conseguia fazer nada.
não fazia nada direito. E, ao mesmo tempo, ainda tem aquela sensação horrível que você tem, que se você não está postando algo instagramável, você não está vivendo propriamente. E aí você fica com aquele sentimento horrível, com aquela sensação de que sua vida está sendo desperdiçada, só porque você não está vivendo como todo mundo, ou no suposto ritmo de todo mundo, né? Porque, no fim das contas, a vida que as pessoas publicam também não é condizente com a vida delas, e aquilo adoece qualquer pessoa, gente, juro para vocês. Pelo menos a mim adoeceu demais. E é tipo como estar numa corrida 24 horas por dia e competindo com pessoas que você não deveria estar competindo e nem se comparando. Então é muito adoecedor. Eu acho que a minha resposta se relaciona um pouco com a da Jéssica, porque o que eu acho que a tecnologia mudou na nossa vida e que a gente normalizou muito, além das redes sociais, é a questão do consumo, do nosso consumo, não ser mais só consumo, vira performance, como alguém mandou ali, Letterboxd, Goodreads, todos esses aplicativos, Spotify com o negócio das musiquinhas, parece que tudo se transforma para a gente mostrar ao outro o quanto a gente é legal. Aí a gente vai lá alugar um filme. Gente, eu tô sendo hipócrita porque eu tenho Letterboxd, eu tenho Goodreads, eu super faço, mas eu tenho consciência de que às vezes a gente tá fazendo aquilo para agradar outra pessoa, para postar no Instagram e para as pessoas falarem, nossa, ela é muito cult, hein? Ela faz isso, isso e aquilo. E eu acho que é muito ruim essa sensação de que tudo que a gente vai postar é o que a gente é. Parece que no Instagram tu é aquela pessoa e tu tem que performar o máximo que tu consegue, e tu tem que postar uma foto instagramável, e tu tem que mostrar música muito legal que tu ouve também, super cult, indie, que ninguém conhece, pra tu se sentir validada. E eu acho que isso é muito triste, porque é uma coisa que a gente faz inconscientemente. Eu só consegui perceber grande parte dessas coisas quando eu fiquei sem redes sociais. Apaguei minhas redes sociais e falei, não, eu preciso de um tempo sem. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu ia num local legal com meu namorado, que eu ia comer fora, e que a primeira coisa que eu queria fazer era pegar meu telefone e tirar uma foto para postar no Instagram e colocar o localzinho para as pessoas olharem e falarem, nossa, ela saiu, como ela é sociável. Então, eu acho que são essas coisas que a gente acaba não percebendo e que vai moldando muito o que a gente faz, os nossos gestos, mesmo que não seja diretamente, a gente acaba fazendo, mostrando as nossas coisas para ser validada de alguma forma. Tanto pelos nossos amigos, ou pela gente mesmo, a gente olhar a nossa retrospectiva do Spotify, ver lá todas as músicas que a gente ouviu e pensar, nossa, e me incomoda muito isso, de tudo que a gente consumir agora ter outro intuito. A gente não pode pegar um CD e ouvir uma música, ou um pendrive e ouvir uma música, e só aproveitar, não transformar isso nesse grande mousse que está acontecendo. Me faz ter muita saudade da época das coisas mais analógicas, de assistir um DVD, de assistir TV, gente. Pegar uma televisão e assistir mesmo os programas ruins, que nem a Alice falou, porque a gente ia estar sendo exposta a outras coisas, não é só o que a gente quer ver. Porque aí tu pega a tua Netflix, tu passa 3.000 horas olhando lá, tu não consegue decidir nada o que tu quer ver, aí tu liga a tua Netflix, tu coloca uma série, aí tu fica com o teu celular na tua mão. Pra mim é muito triste, porque era uma coisa muito legal, que é consumir, que é assistir filme, que é ver mídias, e a gente acaba perdendo isso. Antes do Christian começar a falar, eu vou só avisar de novo aqui sobre a frequência, que eu vou deixar fixada de novo aqui, para vocês assinarem, ok? E pode falar, Christian. Então, Jéssica, essa sua percepção millennial era exatamente o que eu estava pensando quando eu fiz a pergunta, de que há um tempo atrás a gente ainda falava eu vou entrar na internet, como se houvesse uma separação da nossa vida na internet e a vida fora da internet, né? Então agora não, agora parece que é tudo junto, tudo entranhado um no outro, e já não tem nem espaço mais, tipo, espaço para o tédio. O momento que você está ocioso ali, você pega o celular e vai ver as redes sociais, vai ver o que a Ana Paula está fazendo lá no Big Brother,
vai, sei lá, é um monte de coisa, vai postar um stories, postar um tweet, escutar uma música para postar depois o seu resumo do mês lá no Spotify. É muito isso. Obrigado, Christian. Eu amei a união dos millennials. Eu nem falei que eu era millennial, né? Não sei o que me... Aí eu só O entendedor, meia palavra basta. Aí, legal, gente. Galera, vão assinando a frequência e manda joinha, tá? Que eu tô preocupado com ninguém assinando. E Alice é igual o Robert Pattinson. Muito genzinho. uma fala da Hiromi, que ela falou sobre performance, né? Não lembro se foi por causa dela que eu desenvolvi que eu ia falar, mas é assim, eu acho a aula assim, me fez pensar que é muito importante, né? Além da gente exercitar nosso cérebro assistindo, né, e falando sobre isso, eu acho muito importante a questão dos projetos populares, né, que fazem a gente sair da tecnologia, né? E um exemplo foi no aniversário do Gelic, teve a oficina de colagem, né? E eu achei aquilo lá muito massa, porque a gente ficou ali 3 horas só no papel e no corte, isso ali, sabe? Fiquei fora das redes sociais por muito tempo, isso para mim foi muito bom, sabe? Então eu acho muito interessante, né? A gente se dedicar às vezes a um projeto popular, né? Que pode ser interessante. Agora, vou ver se tem comentários aqui. Vou postar de novo. Aqui. Não, Simon, se tu postou a tua colagem depois. Eu postei a minha colagem. Que ódio! Postei sim, eu postei. Que ódio. Ai, gente, off. Para a gravação. Eu mostrando que eu também sou analógico. Vai, Christian. Quer falar de novo? Não, gente, eu deixei a mãozinha aqui, sem querer. Entendi que tu tinha levantado de novo. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Simon, a tua colagem já estava super aesthetics, porque tu já estava pensando em como que ela ia ficar no teu Instagram. Eu postei assim, 3 pessoas ali, cada uma com essa colagem, postou a foto. Ai, que ótimo. Não, isso me lembra muito os vídeos, aqueles vídeos. Não sei se vocês estão vendo no TikTok, teve essa bomba assim. Eu não uso mais o TikTok, mas eu lembro que teve uma época que estava muito, muito viralizado. Era tipo assim: passei 30 dias sem celular. Veja o que eu descobri. Passei não sei quantos dias sem celular. Formas analógicas de viver. Aí tu tá fazendo tudo isso e tu tá Gente, não dá. apostando, sabe? Eu fico Não muito dá, gay. gente. Eu acho que eu ia morrer. Sabor analógico, né? O analógico fake, porque tu tá postando tudo que tu faz. Ai, mas infelizmente, Ai, gente, eu não consigo. Sou muito escravo das redes sociais. Simon, quero saber se o público gostou da aula de hoje. O joinha. Né? Acho que eles Meu são Deus, tímidos. que reação fria. Isso é tão Black Mirror. A Daiane disse que amei. A Ana Nascimento disse Olha do amei like. também. É validação, pessoal. Fazendo nossa validação, né? Por favor, validação. Ai, mas eu amei muito a aula de vocês, gente. Vocês arrasam muito. Aí, ó, a próxima aula vai ser mais legal ainda, que a gente vai falar dos episódios. E aí eu preciso que vocês assistam, pra gente poder dar spoiler à vontade, tá? Não quero estragar o episódio de ninguém. Então, por favor, gente, vamos assistir. Acho que até eu vou assistir porque eu parei na 3ª temporada. São só 3. Não vai doer. Não assistam com o celular na mão. Nem 2x, Ingrid, foi nem muito bom. resumo no YouTube. Resumo Nose Dive Black Mirror. O Wendel disse amei também. A Ingrid disse Gente, demais. gente, não vejam resumo, tá? Não vejam resumo, porque tinha. Eu tinha assistido quase todos os episódios de hoje, né? Mas tinha um que eu não tinha assistido. E aí, tá, né? Tipo, vi uns resuminhos antes e tal, pra me dar aula.
Aí hoje eu fui ver, porque eu preciso de informações reais para colocar no slide, né? Quem disse? O episódio, tipo assim, tinha a ver com o que as pessoas falaram, mas era uma coisa totalmente diferente você assistir o episódio. Por isso que, tipo, na minha parte, eu falei sobre vários episódios, mas eu não dei encerramento de nenhum. Porque eu quero que vocês vão lá e vocês assistam, entendeu? Pra ter opinião de vocês também. Porque tem gente que fala uma coisa que eu fico assim, meu pai do céu, não é possível. E cuidado, viu? Cuidado com esses resumos aí na internet. No contexto. Vou ler aqui o comentário da Natália Penha. Muito. Ela gostou muito. Foi incrível para abrir a nossa mente sobre essa realidade tão boa, mas ao mesmo tempo tão cruel. Eu gostei muito desse comentário da Natália, porque a gente está aqui nos minicursos e vira e mexe, e tecnologia é uma pauta, né? Mas sempre que a gente conversa, a gente sempre tem algo novo para falar, e eu acho isso muito interessante. Muito obrigado, Natália, pelo comentário. Chat, me resuma esse EP de Black Mirror. Eu vou fazer isso. Mentira, não vou fazer. Não façam, gente. Acho que é isso. Alguém mais tem algo a falar? Eu amo esse silêncio. É porque a gente não pode mais ter tédio, então já quero logo que quem quer falar, fale. Acabou o TED, não pode. Okay, silence. Pior que faltam 5 minutinhos. Então, se alguém tem algo para falar agora, eu vou esperar para a aula que vem. Todo mundo já assinou a frequência? Deixa eu ver aqui. 21 assinaturas. Tem 20 pessoas aqui. Ai, amei. Vocês estão bem engajados. Ai, gente, muito obrigado por hoje, professoras, vocês arrasaram. Galera que interagiu nos comentários ou conversando, as perguntas que vocês fizeram, os comentários, eu achei muito interessante, muito bom, né? Eu acho ótimo que vocês sempre coloquem algo da vida de vocês também para comentar o assunto, né? E é isso, gente, vocês arrasam sempre, eu amo muito. Obrigada, gente, pela presença, pelo diálogo. Foi muito legal compartilhar um pouco desse universo com vocês. Próxima aula a gente vai falar mais sobre os episódios. Espero que vocês gostem também. Estejam presentes também para ganhar o certificado, né? Principalmente, né? Para postar no Instagram, né? Aí posta no Instagram. Inclusive, eu vou já postar. Marque o nosso compartilha. Vou já Cadê postar o bem assim. Ai, aula Angelique, minicurso. Quem quiser posar pro print, Hashtag sorri aí. Angelique. Só nós 4? Só. Eles aprenderam a não serem performáticos. Gente, obrigado. Eu vou encerrar a gravação. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Beijo. Um beijo.